Olá, sexto ano. Bom dia. Nossa aula de hoje, da segunda-feira, dia 7/12, nós vamos falar sobre quadriláteros. Então, vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 240. Então, quadriláteros são as nossas figuras que possuem quatro lados. Isso. Então, os quadriláteros são figuras que também são chamadas de poligonais. Figuras que são polígonos, porque são formadas por linhas retas e fechadas. Então, quadrilátero é uma curva fechada simples, formada pela união de quatro segmentos. É isso? Consecutivos, de modo que dois deles não sejam colineares. Ou seja, esses quatro pontinhos, eles não podem estar na mesma linha, porque se eles estiverem na mesma linha, eu não vou conseguir formar uma figura com quatro lados. Os quadriláteros são polígonos que possuem, além dos quatro lados, eles possuem quatro ângulos e quatro vértices. Então, eles estão em todos os lugares que olhamos. Então, no lugar que você está agora assistindo a sua aula, você pode observar em volta várias figuras que lembram, ou vários objetos também, que lembram, que dão a ideia de quadriláteros. Então, existem vários tipos de quadriláteros. Os quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos são chamados de trapézio. Então, vocês estão vendo aí na página 241, um trapézio onde o lado AB é paralelo ao lado CD. Ele só possui um par dos lados paralelos. Os trapézios, os quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos, são chamados de paralelogramo. Então, eu tenho a diferença entre trapézio e paralelogramos. Os trapézios só possuem um par de lados paralelos e o quadrilátero possui os dois pares de lados paralelos. Os trapézios são classificados como trapézio retângulo, quando ele vai possuir o ângulo reto, o trapézio isósceles, quando dois lados que não são paralelos possuem as medidas iguais, e o trapézio escaleno, quando ele possui dois lados não paralelos com medidas diferentes. Então, eu posso me lembrar lá da classificação de triângulo. Eu tinha o triângulo retângulo, quando o triângulo apresenta um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Eu tinha o triângulo isósceles, onde eu tenho duas medidas do triângulo iguais e uma diferente. Então, no trapézio, já que são quatro lados, dois deles vão ter medidas iguais. E o triângulo que eu teria, que era escaleno, era quando eu tinha as três medidas diferentes. Então, eu tenho agora o trapézio escaleno, que possui dois lados paralelos, não paralelos, com medidas diferentes. Então, os paralelogramos, eles podem ser retângulo, losango e quadrado. Então, veja, nós temos 5 classificações para quadriláteros, para figuras de quatro lados. Já vimos o trapézio e o paralelogramo. Então, os paralelogramos, eles se apresentam na forma de retângulo, losango e quadrado. Então, eu tenho aí 5 tipos de quadriláteros diferentes. O retângulo, ele possui os quatro lados iguais. Isso, os quatro lados retos. Certo? Os quatro lados retos. Temos aí. Ele possui os quatro lados retos, mas não iguais. Certo? O retângulo, ele possui duas bases paralelas e outras duas bases também paralelas, onde os quatro são formados por ângulos retos. O losango,
possui os 4 lados congruentes. E o que quer dizer congruente? Os 4 lados iguais. E o quadrado, além de possuir os 4 lados congruentes com a mesma medida, os 4 formam ângulo reto. Então, vocês já conhecem o retângulo, o losango e o quadrado. Então, vamos observar na página 243, questão de número 36. Observe os quadriláteros abaixo e identifique aqueles que são letra A, trapézio, e letra B, paralelogramo. Então, eu tenho aí trapézio, o número 1, aí você bota aí, o número 1, paralelogramo, porque é um retângulo. O número 2, trapézio. O número 3, paralelogramo, porque é um losango. O número 4, paralelogramo. O número 5, que é um quadrado, também é paralelogramo. O número 6, trapézio. O número 7, trapézio. E o número 8 é um paralelogramo. Então, nós temos aí a questão 36 da página 246. Vamos agora acompanhar o nosso vídeo falando um pouco sobre quadriláteros. Seja bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Pedro Ítalo, sou o seu professor de matemática e nessa aula, dentro de geometria plana, nós vamos falar sobre quadriláteros. Então, inscreva, ative o sininho, deixe o joia e bora começar. Pessoal, nós temos os quadriláteros regulares e irregulares. Na aula de polígonos, nós comentamos que polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados e ângulos iguais. E os polígonos irregulares são aqueles que nem todos os lados e ângulos são iguais. Aqui, por exemplo, essa figura, ela é um quadrilátero regular, porque os 4 lados são iguais, medem L, no caso que eu escrevi aqui, e os 4 ângulos são iguais a 90 graus. Já esse meu outro quadrilátero, ele não é regular, ele é irregular, porque visivelmente os 4 lados não são iguais. Agora, dentro de quadriláteros, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadriláteros que são bem ocorrentes, que caem com frequência nas questões de vestibular, nas questões que você estuda. Pronto, resumindo. É isso que nós vamos ver nessa aula. Quais são esses quadriláteros? O primeiro quadrilátero, que é de extrema importância, é o paralelogramo. Produção, joga para mim aí a definição. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Paralelogramo, quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Nessa figurinha aqui, ela é um paralelogramo. Por quê? Porque esse lado, que é oposto a esse, é paralelo, e esse outro lado,
a esse também é paralelo. Então, é um paralelogramo. Mas eu tenho algumas consequências aqui. Para esse lado ser paralelo a esse e esse lado ser paralelo a esse, é necessário que os lados paralelos sejam iguais. Então, por exemplo, se eu chamar aqui de chance, eu tenho certeza que aqui também é chance. Se eu falar que esse lado é y, eu também tenho certeza que esse lado aqui é y. Outra coisa que nós podemos ter como propriedade aqui é que os ângulos opostos são congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, que é oposto a esse, é a mesma medida. Outra consequência, esse ângulo de cá é o mesmo que esse. E também posso afirmar que a soma de dois ângulos consecutivos no paralelogramo sempre é 180 graus. Esse ângulo mais esse é 180 graus. Esse ângulo mais esse é 180 graus. Esse mais esse é 180 graus. Esse mais esse é 180 graus. E os paralelos são iguais. E a última propriedade dentro de paralelogramo, que é de extrema importância, é que as suas diagonais, elas vão se interceptar, elas vão se cruzar no meio, no ponto médio. Então, se eu traçar a diagonal aqui e a diagonal aqui, onde elas se interceptaram aqui, ó, é o ponto médio. Quer dizer que essa medida é a mesma que essa e essa medida é a mesma que essa. Então, o paralelogramo, que possui os 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, também possui 2 diagonais. Então, algumas características de algumas figuras vai aparecer a palavra diagonal, que é a interseção aí entre os dois lados paralelos. A única figura que não apresenta diagonal é o triângulo. Tá? Então, são propriedades do paralelogramo importantes na resolução de alguns exercícios. O outro quadrilátero que é importante para nós é o retângulo. Põe aí para mim, produção, definição de retângulo. O que é um retângulo? Quadrilátero em que os ângulos internos são iguais a 90 graus. Gente, olha que curioso. Os ângulos internos são iguais a 90 graus. Consequentemente, esse lado é paralelo a esse, então eles têm a mesma medida. Esse lado é paralelo a esse, então eles têm a mesma medida. Então eu posso afirmar que todo retângulo é um paralelogramo, porque uma definição está dentro da outra. Mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Aqui eu tenho visivelmente um desenho que é um paralelogramo e que não é um retângulo. Aqui eu tenho visivelmente um retângulo que é um paralelogramo. Por quê? Porque os lados opostos são paralelos. O outro quadrilátero que é de extrema importância para nós é o quadrado, que é um quadrilátero regular. Como eu já disse, é um quadrilátero regular. Olha a definição. Quadrilátero que possui os ângulos internos iguais a 90 graus, que são ângulos retos, e os 4 lados iguais. É um quadrilátero regular. Isso é um quadrado. Ah, professor, posso afirmar que todo quadrado é um retângulo? Sim, mas nem todo retângulo é um quadrado. Posso falar que todo quadrado é um paralelogramo? Sim, mas nem todo paralelogramo é um quadrado. Losango, o que é um losango? É simplesmente um quadrilátero que possui os 4 lados iguais. Só isso. Então aqui nós temos um exemplo clássico de losango. Um quadrilátero que possui os 4 lados iguais. Ah, professor, o quadrado tem os 4 lados iguais. Então ele também é um losango? Sim. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Está vendo que uma definição puxa a outra? E a definição de trapézio? O que é um trapézio? É um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Eu dizer um par
de lados paralelos não é a mesma coisa que dizer apenas um par de lados paralelos. Aqui eu tenho um par de lados paralelos e um ângulo de 90. Então, ele é chamado de trapézio retângulo. É aquele trapézio que tem um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um trapézio. Por quê? Porque esses dois lados são paralelos. E como esses dois lados não paralelos são iguais, então ele é chamado de trapézio isósceles. Esse outro trapézio ele tem todas as medidas diferentes, mas é um trapézio porque ele possui um par de lados paralelos. Por isso que ele é chamado de trapézio escaleno. Ah, professor, o losango, ele tem um par de lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse. Ah, mas o outro também é. Então ele tem dois pares. Se ele tem dois pares de lado paralelo, ele tem um par. Eu não disse que é apenas um par. Então a gente pode falar que todo losango é um trapézio, todo quadrado é um trapézio, porque vai possuir um par de lados paralelos, todo retângulo é um trapézio, todo paralelogramo é um trapézio, mas nem todo trapézio é quadrado, é losango, é retângulo, é paralelogramo. Fechou? Essas são as definições de quadriláteros. Bora ver um exercício sobre esse assunto? Olha o exercício, gente, o que ele fala? Na figura plana abaixo, A, B... Vamos continuar com a nossa página 243, questão de número 37. Questão de número 37. Sininho, deixa o joia e bora começar. Questão de número 37. Qual dois quadriláteros abaixo são trapézio e quais são paralelogramos? Questão 37. Quais são trapézio? A letra A, que é o retângulo, é paralelogramo. A letra B é um trapézio tradicional. A letra C, paralelogramo. E a letra D, trapézio. Então, a letra A e a letra C são paralelogramos. E a letra B e D são trapézios que possuem um lado paralelo. Questão de número 38. Classifique os trapézios abaixo. Então, a letra A, o trapézio ele possui dois ângulos retos. Então, dois ângulos medindo 90 graus. 90 graus. Então, ele é chamado de trapézio retângulo. Letra B, o trapézio possui aí, ó, as quatro medidas diferentes. Vejam aí pelos tracinhos. Um tem um tracinho, o outro tem dois, o outro tem três e o outro tem quatro. Então, possui as quatro medidas diferentes. Então, é um trapézio escaleno. É só vocês lembrarem de triângulo escaleno, que possui todas as medidas diferentes. Então, esse trapézio da letra B é um trapézio escaleno. Os seus quatro lados são diferentes. Letra C, um lado, dois lados paralelos iguais e o outro diferente. Então, ele possui dois lados paralelos iguais. Então, vocês lembram de triângulo isósceles, quando só tem dois lados iguais. Então, isso é um trapézio isósceles. Certo? Vamos para a página 244, questão de número 39. No quadrilátero da figura, identifique se houver os ângulos agudo, obtuso e reto. Então,
Primeira coisa, eu estou vendo algum ângulo de 90 graus aí? Algum ângulo reto? Não. Então, você já pode colocar que o ângulo reto não tem na figura, não tem nenhum ângulo aí que mede 90 graus. Agudo, eu tenho o ângulozinho D, se você botar aí fechado, o ângulozinho dele é agudo, porque ele é mais fechado, ele é menor que 90. E o ângulozinho C também é agudo, menor que 90. O ângulo A, aberto, todos os ângulos abertos são maiores que 90 graus, então o ângulo A é obtuso. E o ângulo B também. Então, o reto a gente já sabe que não possui. Questão 40. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas sentenças abaixo. Letra A. Todo retângulo é um quadrado? Falso. Nem todo retângulo é um quadrado? Falso. B. Todo quadrado é um losango? Verdadeiro. Todo losango, letra C, todo losango é um paralelogramo? Verdadeiro. Letra D, todo quadrilátero é um paralelogramo? Falso. Letra E, todo trapézio é quadrilátero? Verdadeiro. Vamos agora acompanhar a página 247, lá embaixo onde tem matemática mais, questão de número 1. Questão de número 1, matemática mais. Observando a seguinte figura, identifique a posição relativa das setas. Então, tem uma reta C, uma reta B, uma reta A e uma reta T. Lembrando que para a gente representar segmentos de reta, nós representamos pela letra minúscula. Então, letra A. A reta A e T. A reta A e a reta T. Como vocês vão classificar a reta A e a reta T? A reta A e a reta T, elas se cruzam. Elas têm um ponto em comum. Então, elas são chamadas de concorrentes. Letra B. A letra A e a letra B. A reta A e a reta B, elas não se cruzam, elas não se tocam, elas não possuem ponto em comum. Elas são chamadas de retas paralelas. Letra C. A reta C e a reta T. A reta C e a reta T, elas se cruzam, possuem um ponto em comum, então elas também são chamadas de concorrentes. Letra D. A reta B e a reta T também possuem um ponto em comum, se cruzam, são chamados de concorrentes. Então, letra A, concorrentes, B, paralelas, C, concorrente e letra D, também concorrente. Questão de número 2. Considere 3 pontos A, B e C alinhados em um mesmo segmento de reta A, B e C. Vamos lá. Página 247, questão de número 2.
Considere 3 pontos, o ponto A e o B e C alinhados em um mesmo segmento de reta. Então, eles estão na mesma linha. O ponto A, na mesma linha está o ponto B e na mesma linha está o ponto C. O segmento de A até B mede 6. De A até B mede 6 centímetros. E o segmento de B até C mede 3. De B até C mede 3 centímetros. Represente a reta e faça o que se pede. Então, vamos fazer a reta. De A até B mede 6 e de B até C mede 3 centímetros. Letra A. Dê a medida do segmento AC, considerando o ponto C entre A e B. Dê a medida do segmento AC, considerando que o ponto C está entre as medidas A e B. Vai ser a metade de 6, 3 centímetros. Letra B. Dê a medida do segmento AC, considerando que o ponto B esteja entre A e C. Então, vai ser aí 9 centímetros. Na questão 3, temos horizontal e vertical para poder completar a cruzadinha da página 248. Horizontal, questão de número 3. Polígono de 5 lados. Polígono de 5 lados é chamado de pentágono. O quadrado é 1, então você tem a opção aí na horizontal. O quadrado é 1. Tem um acento no i, então o quadrado pode ser polígono. 3. Ponto onde se encontram os lados, de um ângulo. Na opção 3, tem aí o E com o acento. Vértice. Ponto 3 na horizontal. Vamos agora para a vertical. Polígono com lados iguais e ângulos iguais. Na vertical, polígonos com lados iguais e ângulos iguais. Então, nós temos 2 tipos de polígonos: polígono regular e irregular. Então, se ele possui os lados iguais e os ângulos iguais, polígono regular. 2. Um ângulo tem 2. Um ângulo, ele tem 2. O quê? O que é que o ângulo possui em quantidade de 2? O ângulo, ele só possui um ângulo. Só possui um vértice e o que ele possui de 2 são os lados. Então, aí vocês podem completar a cruzadinha da questão de número 3. Vamos ficar agora com a atividade
para casa. Vamos continuar com a página 248. Vamos para a página 248 e 249. Página 248, vamos completar aí a questão 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Na página 250, temos aí até a questão de número 14. Tenha um bom início de semana e boa aula a todos.